Olá, você está no podcast Mercado e Agro. Hoje a nossa conversa é sobre o cultivo de florestas para a produção de madeira. Você sabe o que é e como Minas Gerais é líder absoluta nesse setor com a maior produção de florestas plantadas do país? Nesse episódio, a gente mostra como o cultivo de florestas vem impulsionando a nossa economia, a economia mineira, a economia verde mineira, e porque ela é peça-chave no futuro verde do Brasil. Comigo, Adriana Malgeri, presidente da Associação Mineira da Indústria Florestal, AMIF. Bem-vinda, Adriana, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela oportunidade, pelo convite, vai ser uma conversa maravilhosa. Nós é quem agradecemos para falar de um tema tão importante, um mercado tão importante em que Minas vem se destacando, né? Então a gente quer contar tudo isso para o nosso público aqui do podcast. Então explica para a gente como que funciona, né, o cultivo florestal para a produção de madeira. Eu acho assim, é tão maravilhoso poder falar do setor florestal, porque a gente tem a produção de um material que acompanha todas as civilizações que passaram pela Terra, né, há milênios, que é a madeira. Uhum. E ela vem acompanhando, trouxe casa, trouxe estrutura, trouxe transporte para todas as civilizações, inclusive a nossa. Uhum. Só que qual que foi a grande virada? Muitos países, principalmente os países que mais se desenvolveram, utilizaram toda a sua madeira, exploraram as suas florestas e com o conhecimento científico, à época, né, a gente está falando de muitos anos, né, séculos atrás, muitos deles não fizeram o quê? O replantio dessas florestas, né? Não fizeram um manejo sustentável florestal. E aí perderam o seu maior ativo, o seu ouro verde. E a gente continua precisando, né, das madeiras. Claro, sempre vamos precisar. Eu ouso dizer que o futuro é feito de madeira. Por quê? Quando eu produzo madeira, eu produzo uma infinidade de possibilidades de fontes renováveis, materiais limpos de fontes renováveis, para se substituir materiais de fontes fósseis. Uhum. Né? E a produção de madeira ela é interessante porque eu tenho uma produção legal, madeira legal, uma produção cuidadosa, pensada especificamente para produzir e pensada para proteger ao mesmo tempo. E por isso ela é sustentável. Extremamente sustentável. Uhum. Eu dou recuperação ao solo, eu levo uma cobertura vegetal ao solo, concomitante com áreas protegidas. Então, hoje, nós fazemos uma produção sustentável concomitante com a conservação de vegetação nativa. Olha que legal. Então, é plantado de maneira planejada para cuidar do meio ambiente, para replantar depois. Então, há todo um respeito aí a todas as, digamos assim, as partes envolvidas num plantio, né, desse porte. É bacana porque cada árvore que a gente planta, as pessoas acham que a gente faz a colheita e arranca a árvore fora. Quantas vezes você já não viu, ou quando você recebe um e-mail, ou vai secar suas mãos em algum banheiro, fala assim, use com cuidado este papel para não destruir o meio ambiente. É um recurso finito, né? Só que ao contrário, aquele papel que você está utilizando ali, ou seja, ou papel sanitário, né? Tanto papel higiênico, papel de secar a mão, lenços umedecidos, fraldas, todas são feitas de florestas renováveis, ou seja, uma única árvore, ela se renova em ciclos de 7 anos. Eu faço a colheita da madeira, ela brota de novo em 7 anos e ela pode me dar até 3 ciclos. Então, uma única árvore plantada no mesmo lugar, ela pode me dar 3 ciclos de madeira, ou seja, 21 anos de produzindo no mesmo local. Que interessante. E quando ela é plantada com esse objetivo, a gente entende que a natureza está sendo preservada, né? E tem números interessantes, olha só, Minas possui a maior área reflorestada com eucalipto do país, com 2,3 milhões de hectares, é muita coisa, né? E é responsável por 88% de toda a produção de carvão vegetal brasileira. Esses números são incríveis, né? Como é que Minas começou a se despontar nesse segmento? Floresta plantada não é somente eucalipto, isso é bom a gente frisar. Então, todo cultivo de uma árvore, dependente da espécie dela, com a finalidade de aproveitamento econômico, um manejo que passe por um manejo sustentável, ou seja, eu sei
qual espécie plantar, aonde plantar, como cuidar dela ao longo desses anos, como colher e para qual mercado destinar. Então, independente da espécie, isso faz parte da floresta plantada. Então, o eucalipto, em Minas Gerais, ele é preponderante, mas não é em todas as regiões. Então, por que aqui em Minas Gerais isso tornou esse gigantismo e hoje é a maior cultura agrícola do estado? A produção de madeira, que a gente costuma falar... À frente de produtos como? Todos. Então, soja, eu tenho milho. mais produção do que o café. A gente tem praticamente o dobro da área de produção do que o próprio café. Olha só. É quase o dobro do milho, da soja, só de produção de madeira. É porque isso não fica tão claro para a sociedade mineira. Por quê? Quando eu falo de uma cultura agrícola, geralmente eu falo do produto final. Eu falo café, soja, milho. Né? Eu não falo do meio. Eu sou consumidora, então eu entendo, né? Sim. Aí nós falamos florestas plantadas, ou seja, é o meio, não é o fim. Qual que é o fim? É a madeira. Entendi. E essa madeira, ela te dá uma versatilidade. Hoje a gente tem estimado mais de 5 mil bioprodutos que eu produzo com a madeira. Tudo que a gente consegue produzir com o petróleo, a gente consegue produzir com a madeira, só que numa disponibilidade diferente. O petróleo ele não é renovável porque ele era floresta de milhões de anos atrás, né? E de restos de tudo que aconteceu nesse planeta lá virou petróleo. Carbono. E nós, quando a gente produz essa floresta plantada, a gente disponibiliza carbono também em ciclos que se renovam. Estão à disposição. Por isso que é uma fonte limpa e renovável também de carbono. Que legal, que interessante. Eu tenho aqui um número, olha só. Minas responde por quase 40% das exportações do agronegócio brasileiro até agosto desse ano. E claro que a plantação dessas árvores estão contribuindo muito, né, com esse número. Com certeza. Qual que é o percentual? A gente tem ideia? Olha, basicamente varia muito, depende do ano e depende da demanda, mas qual que é o produto da indústria florestal que mais pesa, vamos chamar na nossa balança comercial do agro? É o papel e celulose. Tá. Então, como eu falei, que todos os nossos papéis, sejam sanitários, de imprimir, de escrever, papel de parede, todos são feitos com floresta plantada, ou seja, florestas legais, até por uma questão técnica. Né? É uma questão legal isso também? É legal. Eu não faço floresta, eu não produzo floresta com uma atividade que não é legal. Eu não consigo produzir papel, inclusive, com outras espécies de árvores. Então, o eucalipto, ele é a produção que eu tenho. O eucalipto e o pinus também. São duas espécies que eu consigo produzir a celulose, a fibra, né, da celulose, para fazer também embalagens com a fibra do pinus. Então, você vê que são produtos que estão substituindo o quê? As fontes não renováveis e fósseis. Cada vez mais a gente vê mais embalagens de papel, mais embalagens, ou que seja até de acondicionamento de congelados. Tem até canudo, né, de papel agora. Que é substituindo o plástico, demora mais tempo para se deteriorar na natureza e é de uma fonte que vai acabar, finita. Entendi. Então, sim, essa produção, principalmente do papel celulose, ela é que agrega mais na balança comercial do agro. Então, em Minas Gerais, atualmente, nós temos duas grandes indústrias de papel e celulose, que é a Cenibra e a LD Celulose. Então, a gente varia sempre, dependendo da demanda global, e ela está crescente, entre 12% até 20% de todo esse número é só com florestal. Porque a produção de carvão vegetal, nós somos os maiores produtores do mundo de carvão vegetal. Mas esse carvão vegetal, ele é grande parte dele em Minas? Em Minas Gerais. Minas Gerais consome para produzir o aço verde. Aço, ligas e ferro-gusa verde. Então tem toda uma cadeia, né? Produz e consumo aqui. Então ele não chegou a exportá-lo. Mas vem mudanças por aí, a gente já está... Pois é, vocês andaram conversando aí com a China, né? Como é que está esse interesse internacional pela nossa madeira? A madeira, ela é hoje, sem dúvida nenhuma, né? Isso não sou eu, Adriana, que estou falando, isso é mercado global. Ele é uma das principais mesmo atenções globais para substituir todos esses produtos que eu venho te falando e também como uma forma de descarbonização da indústria como um todo. Então, vamos pegar o exemplo da siderurgia mundial. A siderurgia, dentro do recorte indústria no mundo, é uma das atividades que mais emite CO2.
que é o dióxido de carbono, que é grande causador aí de grande parte das nossas alterações climáticas. Ele é feito utilizando-se o carvão mineral, historicamente, e a grande parte dele. O carvão mineral é de origem fóssil, não renovável e poluente. O carvão vegetal, inclusive foi o motivo que ele cresceu em Minas Gerais, ele começou a ser utilizado para substituir o carvão mineral há mais de 60 anos em Minas Gerais. Só. Não é agora, não. E aí, isso vem crescendo. Ele foi utilizado tanto como energia, fonte de energia para aquecer os fornos, quanto como biorredutor. Utilizando ele na reação química e física dentro dos alto-fornos, eu consigo produzir ferro. Então, isso é quase como uma jabuticaba mineira. Só que esse carvão ele é sensível a transportes marítimos. Então, a inovação que a gente está trazendo aí, que nos próximos anos, com grandes players mundiais entrando nesses investimentos, é da gente desenvolver produtos com carvão vegetal como base, que possam ser transportados até a siderurgia de todos os continentes. Aí a gente consegue descarbonizar não só a indústria nacional, como a gente já vem fazendo, como a gente leva essa tecnologia brasileira para, principalmente, os maiores interessados, os maiores produtores de aço do mundo, China, Japão, entre outros países. Nossa, aí, Estados Unidos. E no contexto da transição energética também, esse plantio florestal, ele assume um papel de protagonista aí, né? Como é que você enxerga isso? Eu acho assim, eu costumo falar que nós somos uma usina de carbono. E a usina de carbono, ela é provedora de energia renovável de biomassa. Então, a transição energética, ou seja, tudo que eu posso substituir, o que hoje eu venho utilizando como uma fonte fóssil, uma fonte não renovável, e eu possa substituir com algo renovável, isso faz parte da transição, é uma substituição energética de fonte. E aí, quando você tem um produto de origem vegetal, a biomassa, e ela não é só das árvores, você tem a cana, por exemplo, o nosso etanol, ele é uma fonte de biomassa importantíssima, energética. Então, a biomassa como fonte inesgotável de energia, eu acho que é uma das grandes chaves da transição energética global que nós vamos assistir aí nos próximos anos. E não tem como o Brasil não ser um dos principais protagonistas dessa mudança no mundo. Por quê? Nós temos tradição, nós temos as melhores técnicas produtivas, a nossa produtividade ela é muito superior à de outros países e continentes, e nós temos área, solo de qualidade, nós temos conservação ambiental e pessoas que sabem trabalhar e conhecem como produzir biomassa com qualidade. Entendi. Será que é por isso que tem fundos internacionais interessados aí na nossa madeira? Quais seriam esses fundos? O que você já pode adiantar para a gente nesse assunto? Todo dia, quando a gente abre o Diário do Comércio, a gente vê um fundo novo investindo. O que geralmente está acontecendo? A união de empresas que precisam descarbonizar ou que estão interessadas em vender tecnologias de descarbonização, para o mercado, elas se unem, criam fundos importantes e fazem recuperação, restauro e reflorestamento, ou um deles, ou 2 ou 3 deles combinados. Nós temos grandes fundos que eles aportam recursos, principalmente para você fazer a produção aliada à conservação. Como eu falei que nós fazemos muito isso, por exemplo, hoje em Minas, nós somos a maior cultura agrícola, 2,2 milhões de hectares plantados. Mas nós somos também a atividade produtiva que mais conserva a vegetação nativa em Minas Gerais, 1,3 milhão de hectares. Isso equivale à área toda do café do estado de Minas Gerais. Isso é só pelo nosso setor conservado. E isso derruba uma série de mitos que falam que a atividade produtiva desmata, nós somos os maiores conservadores. Ainda tem, eu estou vendo que você tem números assim na ponta da língua, né? Eu vejo que a MIF provavelmente tem esse trabalho aí de ferrinho de dentista mesmo, explicando para a sociedade como é que funciona esse negócio. Mas ainda assim, vocês enfrentam esse tipo de observação ou crítica aí da sociedade? Infelizmente, ainda existem algumas pessoas que atacam a produtividade das florestas no país. E sim, respeitando todas as opiniões, nós somos uma atividade que a gente não confronta opiniões, mas a gente oferece informação de qualidade, dados técnicos e rastreáveis para que a pessoa tenha uma nova visão.
Eu acho que isso é interessante, construir novas visões a partir de dados seguros e confiáveis. Muitos mitos foram criados, por quê? Isso para várias atividades. Quando você não planta adequadamente, no local adequado, não cuida, isso qualquer cultura agrícola, ela é degradante. Então, se eu vou plantar fala uma cultura, por exemplo. Café, milho, soja. Se eu plantar café, milho e soja em áreas não adequadas, né, não fizer o trabalho, o preparo do solo adequado, o uso do recurso hídrico adequado, ao invés de conviver harmonicamente e até potencializar ambientalmente, ela vai destruir. Isso é a atividade humana, é a nossa característica. A gente está reproduzindo o que a natureza iria produzir. Entendi. Okay? Então, no passado, muitos fizeram de forma, alguns, experimental, né, entraram na atividade sem conhecer como ela fazia, isso foi agregando mitos, porque realmente degradou em muitos locais. Mas a indústria florestal, ela veio se atualizando nas últimas décadas. Então, ela foi aprendendo com seus próprios erros e ela foi desenvolvendo, a partir de muita pesquisa e muita inovação, um manejo extremamente competitivo. Tanto é que o Brasil ele é imbatível em competitividade e produção de madeira. Por isso, é uma indústria que tem que ser reapresentada para a sociedade. Interessante. Porque a gente consegue produzir e conservar. E não é só porque é uma pauta legal, conservação, não. Nós precisamos de áreas conservadas para melhor produzir. Porque a gente está lidando com árvores de diferentes espécies. A árvore que eu tenho aqui, eucalipto, por exemplo, e pinos, com árvores nativas. Essa relação entre elas melhora a minha produtividade. Entendi. Então Porque é necessário esse equilíbrio, né? Extremamente necessário, recomendado, mesmo que não tivesse uma pauta ambiental importantíssima que a gente segue. Então, hoje o nosso setor, além das áreas legalmente constituídas, que precisam, né, ter reserva legal, APP, a gente tem um excedente de mais de 40% de áreas de conservação. Por isso que esse número gigantesco dá aproximadamente 1 milhão, né, de campos de futebol. Nossa, só de conservação. Coisa. Então, isso assim, é um número gigantesco. E em todas as regiões de Minas Gerais, Muito que é esse legal. nosso estado com tamanho de país. E qual que tem sido a atuação da AMIF nesse sentido aí de catequizar, né? Aliás, o trabalho de vocês é enorme em vários sentidos, né? Como que vocês atuam? Nós somos uma entidade que ela foi constituída pelas empresas. Né? As empresas constituíram, ano que vem nós vamos fazer 50 anos de história. Eram outras instituições que foram sucedendo até chegar à AMIF. Sim. E aí, são mais de 50 anos de história dessas grandes empresas que produzem florestas e usam seus insumos, e elas precisavam sempre o seguinte, elas criaram uma entidade para diferenciar aquelas que tinham as melhores práticas. As empresas que já há 6 décadas atrás, ou 5 décadas atrás, já tinham respeito e harmonia entre econômico, ambiental e social. E aí a AMIF vem hoje como uma representante dos interesses dessa indústria, para impulso, só que mais do que a indústria em si florestal, pelo nosso tamanho e o nosso potencial de trazer resposta rápida e grande para as alterações climáticas, para minimizar esses efeitos, nós entendemos que a nossa agenda é maior. A gente age mesmo como um impulsionador da economia verde no estado de Minas Gerais. Ah, que legal. Agora fala para a gente sobre o projeto Alfa do eucalipto. Como é que funciona esse projeto? Por que ele é inovador e qual está sendo a expectativa em relação a esse projeto? É mais um fundo que eu estava começando a explicar, retomar. Os fundos investem nessa aliança entre conservação e produção. Então, quando você reúne empresas e financiadas, gente com um agente bancário financeiro junto, para que você possa fazer da recuperação a áreas degradadas, trazendo produção em aliança com conservação. Esse é um exemplo muito bacana e é liderado por empresas que realmente são uma das maiores pensadoras, né, na recuperação de áreas degradadas no nosso país. E a grande sacada é essa: você, ao investir num fundo desse, você tem retorno conservacionista e econômico ao mesmo tempo, produzindo o verde, das duas formas. Eu entrego o produto verde para uma agroindústria cada vez mais demandante, como a gente conversou, e eu entrego conservação, sempre em grandes escalas. São números sempre muito grandes.
né, Quais são os segmentos que dependem da madeira? Só para a gente está fazendo um programa aqui, Adriano, bem didático mesmo. Talvez nos próximos que você participar a gente vai se aprofundar mais, mas eu quero fazer um programa bem didático exatamente por conta disso que você falou, que é a gente mostrar para a sociedade como tem sido esse movimento tão importante, né? Então conta para a gente quais são os segmentos da economia que dependem de uma madeira bem produzida, bem colhida, bem plantada. Você tem o setor do papel e celulose. Como falei, acho que é interessante que o consumidor saiba, como falei, que por exemplo, todo mundo utiliza uma fralda, um absorvente, um papel sanitário, todos esse papel para escrever, para imprimir, todos os nossos cadernos que acompanham a gente desde a nossa infância, são 100% feitos com madeira, né, que passam nesse ciclo renovável da floresta plantada. O carvão vegetal, que é aí um biocombustível e o biorredutor para a siderurgia se descarbonizar. Eu tenho a biomassa para a produção de energia em substituição. Antigamente você tinha aqui no Brasil muito, e no mundo ainda temos muitas termoelétricas a óleo ainda poluente. Então você vê a biomassa, que é o cavaco de madeira, está crescendo muito em Minas Gerais. Legal. E a madeira, ela está, isso que é o mais... A versatilidade da madeira é tão incrível, ela está relacionada a todas as outras culturas agrícolas de formas distintas. Na produção de energia, por exemplo, para a produção de etanol, né, na produção de cana. Quando eu estou na intersafra, como é que eu abasteço a minha geração de energia de cana? Com madeira. A avicultura, a forração de todos aqueles, né, pastos que eles colocam né, as aves e tudo mais, é com madeira. Que legal. Entre outras, então, fora toda a estrutura de curral para pecuária, né, cercas, você tem madeira tratada, você tem isso aqui todo mundo tem em casa. Móveis, janelas, esquadrias, você tem pisos, painéis, quando você quer fazer uma reforma e deixar a casa bacana, põe aqueles painéis, os pisos modernos que são mais práticos de plantar, que não são mais, os tacos já eram, né, de madeira. Sim. Esses pisos agora, né, feito com aglomerado de madeira, todos da indústria florestal. O lápis também que a gente utiliza. Entendi. Também lápis para colorir. Quando você fala todos, né, é porque tem uma legislação que exige que esses produtos sejam, ou é porque é uma tendência sustentável? Como é que funciona? É porque são duas coisas. Em determinados segmentos, você tem legislações que definem que tem que ser 100% feito de floresta plantada. Sei. Por exemplo, carvão vegetal em Minas Gerais, 100% que a indústria consome do carvão vegetal, ele tem que ser de origem de floresta plantada. Papel e celulose é porque, tecnicamente, precisa ser de floresta plantada. Então, aquela foto daquela árvore nativa maravilhosa, né, que fala assim, cuidado, se você usar o papel, você está desmatando? Não, você não desmata para fazer papel. Eu nem consigo fazer o papel com aquela árvore maravilhosa. Né? Então, assim, madeira tratada é 100% também de florestas plantadas por questões técnicas. Pisos, painéis, aí você tem questões técnicas, versatilidade e quantidade. Então, imagina se eu fizesse todos os pisos, como era antigamente, todos os pisos, lembra os tacos, tábuas corridas? Sim. Se fosse todos com madeiras, que eram chamadas de madeiras de lei, Sim. madeiras nativas, a gente não ia ter mais florestas. Entendi. A gente não tem a quantidade da demanda mundial, né? O tamanho da demanda mundial, a gente não tem quantidade de madeira legal para atender. Entendi. Então, as florestas plantadas, na verdade, isso eu acho uma das características mais bonitas dela, elas são um escudo de proteção contra o desmatamento. Que quanto mais madeira eu tenho da floresta plantada para aquilo e pensada para a produção, mais eu protejo uma devastação e a busca pelas outras madeiras que são protegidas. Muito legal. Nossa, amei isso. Agora, conta pra gente sobre a campanha Florestas Pensadas. Qual que é o objetivo? Vocês querem atingir o quê? Para falar o quê? Então, a gente tem, aí fazendo uma autocrítica, o setor se comunicava mal, porque ele mesmo se autodenominava de tantos nomes. Eu falava floresta plantada, floresta cultivada, silvicultura, produção de madeira. E a pessoa, o leigo, achava que eu estava falando de 4, 5 atividades distintas. Entendi. Então, nós falamos como que a gente atinge a sociedade mineira para que ela reconheça a atividade do plantio florestal para prover madeira e que isso é uma atividade que orgulha o mineiro, por quê?
94% dos nossos municípios produzem floresta. Então, para além da nossa vocação do café, do queijo, do pão de queijo, da cachaça, o mineiro tem indiscutivelmente a vocação de produzir floresta. Floresta produtiva. Isso há anos. Se eu tenho dos 853, 811 produzem floresta, isso é mais do que uma vocação, né? Então, eu produzo e cuido. Mas, às vezes, ele não se reconhece nesse processo, né? Ou, às vezes, ele não se empodera, que Minas Gerais é esse gigante. Olha, você já parou para pensar que você tem a maior floresta nativa do Brasil é a amazônica. E a maior floresta plantada do Brasil fica em Minas Gerais. Então, o mineiro, a gente quer que o mineiro conheça, se aproprie deste orgulho. Então, para que a gente chegue com um nome só para nos reapresentar, nós colocamos essa proposta de posicionamento de florestas pensadas. Por quê? Não é uma floresta plantada de qualquer jeito. Não é qualquer pessoa que plante uma floresta que faz parte da floresta plantada. São práticas pensadas para produzir bem, produzir muito e cuidar muito, como eu falei, da área de conservação. Então, quando eu penso um projeto, tem um pensamento por trás, eu traduzo e materializo o que é a nossa indústria. E aí, a partir daí, eu abro uma porta para apresentar meus produtos. Mas eu acho que primeiro a pessoa tem que conhecer de onde vêm esses produtos e ter a segurança que aquele produto, como eu falei, ele é um escudo, ele não está desmatando. Na verdade, ele está protegendo para que não ocorra mais desmatamento. E aonde ocorreu o desmatamento, ele pode dar uma nova cobertura vegetal ali, tanto de nativa, mas concomitante também a uma produção econômica, para gerar renda em todas as regiões de Minas Gerais. Entendi. E quais, a gente já está no finalzinho aí do nosso programa, né? Meia hora está passando rápido quando o entrevistado é bom. E eu queria que você fechasse o programa fazendo uma reflexão de quais são as expectativas do setor, né, para esse ano de 2025, mas também para os próximos anos, né, tendo em vista que é uma indústria tão potente, né, ampla e que outras indústrias, outros mercados dependem dela. Então, que bom que ela é assim. Então, faz essa reflexão final para a gente, Adriana. Eu começo com a frase que está muito no meu coração, que é inclusive uma das frases que nós vamos levar para toda a nossa estrutura de apresentação do setor para a COP30 em Belém, que é bem-vindo ao futuro, ele é feito de madeira. Por quê? Vamos nos preparar. Isso aí eu falo que é um paraquedas aberto, não fecha mais. O futuro ele é de base biológica e vegetal. Então, a natureza nos ensina, a gente não precisa inventar a roda. A natureza nos ensina como a gente deve produzir em aliança com o nosso planeta, não destruindo o nosso planeta. A gente é um excelente exemplo, a gente traz excelentes cases de como a gente consegue produzir muito e cuidar muito ao mesmo tempo. Não tem mais espaço no mundo para as produções desordenadas e poluentes. Não faz sentido mais produzir, porque a gente tem já disponível meios de produzir com respeito ao meio ambiente. Então, quem não faz isso, não tem mais a desculpa de que não sabia. Então, já existe. E, a partir de agora, como o mundo está voltando os seus olhos para cá, isso independe de questões políticas. Porque, por exemplo, a gente me pergunta, fala, Adriana, e com essa questão dos Estados Unidos impondo regras restritivas a vários produtos, inclusive ao aço de origem verde também, né, que é o aço mineiro, como que vai ficar? Eu falei, gente, políticos vêm e vão. Sistemas econômicos, não. Então, assim, nós precisamos mudar a rota que nós estamos indo, senão a gente não é que a gente está destruindo o planeta Terra, a gente está nos destruindo, é relacionado à nossa sobrevivência. Porque o planeta já mostrou muitas vezes para a gente que se ele fizer um pequeno movimento, ninguém fica aqui mais. É verdade. Né? Então nós temos que cuidar da nossa sobrevivência e daqueles que não podem falar, dos animais. Então, é possível produzir. Então, se a gente tem a natureza ensinando, a gente conseguiu aprender, melhorar, ainda tem muito que aprender, obviamente, porque a gente, como eu falei, a gente tem mais de 5 mil bioprodutos para se desenvolver, alguns que nem foram descobertos ainda pela ciência. A inovação tem que estar sendo ali retroalimentada o tempo inteiro. Entendi. Então, se preparem para ver uma revolução verde, que é um caminho sem volta. Se não tivermos essa revolução verde globalmente, não é só Brasil, a gente já tem data final aí para
a nossa extinção no planeta. Não tem mais como a gente continuar se não pensarmos em proteção ambiental concomitante com a produção econômica. Muito bom, Adriana. Excelente reflexão, né? Chacoalha a gente. Eu espero que tenha chacoalhado você aí do outro lado também. Eu conversei então com a Adriana Malgeri, ela que é presidente da AMIF. Muito obrigada e traga novidades aí pra gente assim que tiver novos projetos, novos números. As portas do Diário do Comércio estarão sempre abertas para você. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez, em nome da AMIF, de todas as nossas empresas, essa excelente oportunidade de abertura que vocês nos dão para que a gente apresente esse motivo de orgulho mineiro, que é produzir aí a maior floresta plantada do Brasil. Orgulho então, mesmo. Tem mãos de mineiros, praticamente quase toda a família tem alguém que produz floresta. Legal. Então, esse orgulho a gente tem que se apropriar e bater no peito. Enquanto tantos destroem, a gente constrói. Muito bom. Muito obrigada mais uma vez. Para você que esteve conosco até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Por aqui sempre, boas conversas e bons negócios. Até a próxima.